Bom dia, Arroio do Sal, bom dia, homens e mulheres da capital gaúcha das rádios comunitárias. Estamos iniciando mais um Sala de Bate-Papo neste sábado de muito sol, muito calor. Agora, neste momento, estamos com 28 graus, sol, não tem uma nuvem, como se diz tradicionalmente, céu de brigadeiro. E hoje, nosso tema continua, né, o último sábado do mês, falando sobre educação e gênero. Falando tudo que envolve, né, a educação, e estamos aqui com duas convidadas muito especiais, porque não poderiam deixar de ser professoras, né? A Viviane Moreira, né? Moreira. E a Nora Klingel, fazia muito tempo que não aparecia aqui no nosso programa, que a gente chama, ela sumiu de vez, mas agora voltando aí justamente para falar da sua área, que é a área infantil, né? Então, vou passar a palavra para vocês, se cumprimentarem, darem um oi, se apresentarem, dizer de onde vocês vêm, quem são vocês, até para podermos, né, dar início aí ao nosso bate-papo aqui desse sábado. Tá ligado? Tá ligado. Bom dia, então, a todos e a todas. Eu sou a professora Viviane Moreira, né? Eu atuo aqui no município de Arroio do Sal há mais de 10 anos e todas as minhas pesquisas, elas são sobre gênero e principalmente sobre a história das mulheres no Brasil. Agradeço o convite, Rose, né, por estar aqui para a gente comentar um pouquinho sobre como esses movimentos hoje de machosfera, Red Pill, eles estão entrando dentro do espaço escolar e influenciando realmente, assim, uma mentalidade dos meninos e como isso acaba provocando violências dentro das escolas e também, né, dentro das famílias, porque perpetua estereótipos de gênero muito forte. E aí, Nora? Bom dia, comunidade de Arroio do Sal. Realmente fazia tempo que eu não vinha na rádio. E é sempre importante, né, estar aqui discutindo, em especial a educação, porque dentro da minha concepção, a educação é a base de tudo, né? Tanto a educação formal como a educação da família, das cidades, tudo isso influencia no sujeito como um ser, né? Eu sou professora, aposentada, sou especialista em educação infantil, também na questão do Paulo Freire, que é uma educação humanista, que é onde eu acredito e que faz a diferença, mas infelizmente nas instituições está muito distante esta educação humanista, né? E é um prazer, né, estar aqui e poder falar das infâncias. Eu também sou psicopedagoga, onde eu trabalho com as crianças atípicas, que eu amo de paixão, que tem muito a nos transmitir e que elas são pouco ouvidas. E também sou proprietária, junto com a professora Lu Rapek, da escolinha, né? A Casa Brincante, né? Que o brincar é algo que a gente vai conversar, que tudo tem a ver com essa temática, Rose, que tu nos trouxe, né? Nesse movimento que tem nos assustado, né? Principalmente por conta dos adolescentes. Pois então, né? Esse movimento Red Pill, que na realidade, para quem perguntar, mas o que é Red Pill? Pílula vermelha. Na realidade, o movimento é um conjunto de comunidades, na realidade, né? Que se formou online. E uma coisa que me chamou a atenção, né, ele é bem associado à machosfera, né? Isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que ele surge como uma metáfora do filme Matrix. Isso, acordar para a verdade. Que é acordar para a verdade, e o acordar para a verdade, na realidade, não passa de ser uma luta que eles se colocam como homens oprimidos, né? Isso. Eles colocam um papel de vítima. Pois vamos lá ver, tu tá bem por dentro. Onde a mulher, ela é a opressora, né? Então, eles
eles veem, primeira coisa, né? O primeiro pilar é a questão dos papéis. Né? Os papéis de gênero eles são reforçados e fixos. Então, a mulher é submissa e o homem, né, ele é o alfa. Tanto que o homem que não acordou para a verdade, ele é chamado de beta. Né? E eu já escutei isso em sala de aula e eu não entendi. Sim, porque, olha, ele é um betinha. Né? E aí eu não, porque tem várias terminologias, né? Várias palavras que eles usam dentro desse movimento para classificar mulheres, né? Para classificar que é chamado de ingênuo, né? O homem o menino ou o adolescente que não acordou para a verdade, ele é ingênuo. E daí tem até um nome aqui que é Blue Pill, né? Isso. E, então, a primeira coisa é essa questão do papel de gênero. Então, a mulher, ela deve ser submissa. E quando ela não é submissa, eles colocam nesse papel de vítima, onde eles precisam entrar para ação. Então, eles atacam as mulheres feministas, as mulheres que lutam pelos seus direitos. E que se posicionam, que usam a sua voz para ocupar espaço. Né? E, então, esses red pill, né, esses rapazes, eles acabam usando da violência de gênero para oprimir as mulheres, mas eles invertem o pensamento. Então, como eles são as vítimas, como eles estão sendo oprimidos, eles têm o direito, né, de fazer isso. Então, assim, é realmente uma criação de uma mentalidade, né? Mas como que esses adolescentes, eles acabam nesses espaços? Eles não acordam, hoje eu vou começar a odiar mulheres, né? Não, normalmente eles iniciam fazendo pesquisas, até mesmo como que eles podem se portar, como que eles podem melhorar a aparência, como que eles podem atrair, né, meninas, mulheres. E o algoritmo, ele acaba trazendo outras informações, né? Só para dizer, os algoritmos são algoritmos de redes sociais, né? Isso, porque onde está, né, esse material, principalmente estão no YouTube, nos shorts ali no TikTok, no Instagram. E esses algoritmos, eles vão percebendo, né, a partir dessas pesquisas, que talvez esse adolescente, esse homem, porque é o homem que também, eles podem se interessar por esse assunto, aonde mostra, né, mulheres sendo agressivas, né, aonde traz esse papel que o homem é vítima de uma circunstância, né, aonde as mulheres elas adquiriram direitos, muitos direitos, e principalmente acaba deslegitimando a violência contra a mulher, né? Porque ele já entra para a discussão com uma outra postura, né? Não vê como uma estrutura social machista, não vê como conquistas as leis adquiridas, porque ele é a vítima, né? Ele perdeu espaço como homem e precisa reconquistar esse espaço. E a violência, infelizmente, é esse instrumento, né? Então, a gente vê a questão onde a mulher, ela é aniquilada, ela é silenciada, ela é interrompida dentro da sala de aula, né? Sim. Eu já presenciei vários casos, assim, não vou citar o nome da professora, né, ou das professoras, onde elas são sexualizadas, onde né, o menino colocou o pé para a professora tropeçar, onde interrompe a todo momento para que ela não consiga dar a aula. Então, assim, isso também são violências que precisam ser pautadas, né? Então, dentro da sala de aula, as alunas, elas estão passando por essas situações e também as professoras, porque é em torno da mulher, né? E se estende, poderia ficar aqui elencando, dizendo vários tipos de violência, né, que a gente passa em sala de aula por ser mulher e essa questão também que eu passei, né? Então eu posso falar a questão de passar por deepfake, que eles pegam a imagem, né? Eles pegam
pegaram fotos minhas, do meu rosto, e alteraram e geraram fotografias, né? E isso é desumanizar. Então, imagina, eu trabalhava nessa escola, né, com essa turma desde o 6º ano. Imagina, eles entraram comigo com 11, 12 anos. Fizeram isso quando tinham 13. Então, não importa se tu tem vínculos, se tu trabalha com... Né, desumaniza, tira a mulher do papel. A mulher do seu papel. É isso, enquanto pessoa, e transforma num objeto, né? Então, essa questão da deepfake, que pode gerar até vídeo. Pois né? então, a gente vai voltando, vamos falar um pouquinho com a Nora, que eu sei que a Nora tem um compromisso, depois ela tem que se retirar pelas 11 horas. E aí, Nora, como é que fica a infância nisso tudo que nós estamos vivendo? Como pesquisadora das infâncias, né, foi desta forma que nós idealizamos a Casa Brincante. Não é por acaso o nome. Por exemplo, lá as crianças não usam celular, não tem TV, né? Tem a horta, tem yoga. É um trabalho de reconstruir a questão da infância do brincar. Porque nós consideramos que a criança não é futuro, a criança não é esperança, a criança é hoje e agora. Ela será o adulto de amanhã. Né? E se tu não tratar essa infância com o respeito que ela merece, vai acontecer o que a gente está vendo acontecer. Né? Eu acho que tem muito a ver com a questão de como a família lida com isso, como a escola lida com isso. Eu acho que os professores podem ser vítimas, mas também não são vítimas. Eu sei porque eu trabalhei 40 anos dentro de escola. Tem professores que provocam, né, algo, se distanciam do mundo de hoje, né, acabam não construindo o vínculo que deveria. Se vocês analisarem dentro de uma escola, existem grupos, mas eles não são a maioria. Eles são uma minoria que acaba se sobrepondo, porque a escola não quer discutir isso. A escola não quer discutir a atualidade da adolescência. Eu tenho um adolescente que eu atendo, e eu perguntei para ele, depois eu entro nas infâncias, e eu perguntei para ele, o que tu pensa da proibição do celular? Né? Mudou alguma coisa? Ele disse, não, eu acho que mudou, a gente está conversando mais, mas também a gente poderia estar usando o celular mais a nosso favor. E daí deu várias ideias e tal. Então eu penso que a escola está escutando pouco, muito pouco, a criança e o adolescente. E quem me conhece sabe das formações que faço, eu tenho uma crítica ferrenha a esse modelo de educação, que ele acaba contribuindo e reforçando a violência. E não enxergando, né, essas crianças e adolescentes como seres que podem sim contribuir para melhorar a sociedade. Então eu vejo lá na Casa Brincante, nós tivemos casos de crianças que estavam acostumados demais com o celular ter abstinência, de não saber o que colocar no lugar. Então, para discutir isso tudo, né, eu aprendi muito agora sobre esse movimento. Claro que a gente lê, né, mas eu não me aprofundei. E eu quero, depois de ouvir tudo isso, do que eu li, cada vez mais eu reforço. As infâncias, não só no Brasil, no mundo, elas têm que ser respeitadas. Tem um documentário, O Começo da Vida, é maravilhoso, e nesse documentário fala gente do mundo inteiro, especialistas, doutores e o pessoal do povo. Né? Tanto pessoas com... diferentes classes, né? Exatamente. Então, traz isso muito, o quanto a infância tem que respeitar. E esse, eu não lembro a data, mas ele já é antigo, e a gente continua falando, vamos respeitar as infâncias. Tem contexto das vivências, exato, da natureza. Né? Então, isso tudo, ontem eu fui atender uma mãe, e a mãe disse, a minha filha
Antes da Casa Brincante era uma e depois da Casa Brincante era outra. E a gente não faz nada demais. Nós não fazemos nada demais. Eu quero trazer aqui a importância do brincar. Tem muitas famílias que brincam com seus filhos, só que hoje trabalham o dia todo, chegam em casa cansados e acabam não tendo esse tempo para brincar. Né? As crianças estão sendo adultizadas, muito adultizadas, e é consequência disso tudo. Daí nós entraríamos para discutir isso na política pública, nós entraríamos nos nossos governantes, nas nossas leis que não são implementadas, o próprio ECA que não é implementado como deveria ser. Há uma crítica enorme do ECA, mas, na verdade, ele é maravilhoso se fosse realmente aplicado. Né? Então, a gente, Rose, eu entraria em várias questões, não entraria nesse movimento, sabe? Acho que é importantíssimo. Tem que ser discutido, claro. Ser esclarecido, mas ver da onde é essa origem. Ela tem origem. Tem essa cultura machista que o quanto a gente lutou, Rose, aqui, para os movimentos de mulheres. Não vamos muito longe, vamos ficar só em Arroio do Sal. Vamos sair do Arroio do Sal. Esses dias, hoje tem um encontro na SAAS que é sobre as mulheres, né? Vai ter um chá. Hoje à tarde. Hoje à tarde. Aí me convidaram para falar. E eu comecei a pegar o nosso histórico, que eu tenho tudo registrado. Meu Deus, a gente fez movimentos, o túnel da violência. Nossa, o túnel da violência para mim foi o que mais marcou. Exatamente. E daí quando tu entra assim, a gente retrocedeu? Sim, retrocedemos. Tem coisas boas? Tem, porque eu sou bem freiriana. O esperançar, para mim, é fundamental. Eu tenho que estar sempre, né? Eu sempre pego alguma coisinha. Mas se a gente analisar o pé da letra, que eu saí dos movimentos, estou vendo de fora, que foi muito importante, para enxergar com lucidez. E quero te dizer, houve sim um retrocesso nas políticas públicas. Hoje a gente não tem mais política pública para as mulheres. Não tem uma escuta que deveria ter para ouvir essas mulheres. E eu entrei no movimento feminista, eu já falei isso aqui na rádio. Por quê? Porque quando eu estava atuando como professora de educação infantil, eu via muitas crianças com violência, né? Física, e ali eu percebi que onde tem uma criança violentada, tem uma mulher violentada. Então não tem como falar de mulheres e não falar de infância, de crianças. Né? Mas então, essa questão que tu trouxe da infância é uma das soluções, né, assim, que traz esse movimento Red Pill, que é uma masculinidade que não é violenta, né? E isso tem a ver também com a infância, porque né, eu trabalhei com prés já, e eles gostavam muito de brincar de lutinha, assim, né? Era aquela fase do Ben 10 e tal. E eu parava para conversar com eles, olha só, gente, aqui tem várias maneiras de brincar, essa não, o prof não quer que vocês façam isso, porque não agrega nada. Claro, era dentro da linguagem deles, né? Chegou no final do ano, eles não brincavam mais de lutinha, entende? Eles não faziam mais aquilo, assim. E eu tive a oportunidade de dar aula para eles depois no Fundamental 2, e realmente, assim, a gente tem que mostrar que o masculino ele não precisa ser violento para existir, né? Que essa questão da masculinidade, de fomentar isso também na infância, né? Que essas brincadeiras de menino nunca esteve tão dividido, né? O que é de menino e o que é de menina dentro da infância. Então, se a gente for hoje dentro da Clipe, tu vai ver lá os brinquedos extremamente divididos por gênero, e em 1950 não era assim. Imagina, onde as mulheres não tinham direito nenhum que foi conquistado até 2026. Então, assim, hoje realmente a gente precisa trazer esse masculino, essa infância do menino, trazendo para a roda essa conversa sobre que tu pode ser amoroso, que tu pode chorar, que tu pode conversar, lidar com a raiva, né?
lidar com a raiva, com a frustração, que não é bater na caixa, não é bater na mãozinha, na mesa, que tu vai lidar com a frustração. Sim, mas é por tantos debates que a gente já tem feito, e olha, a gente já está calejado aí, mas a gente traz, ainda continuam perpetuando a questão da cor. Eu não sei, assim... Dividindo a cor ainda. A experiência que eu tô tendo, né, com as crianças, como eu te falo, que eu procuro sempre ver o lado bom, que nem tu fizeste com a palestra com os adolescentes, né, sobre a questão da violência contra a mulher. O que eu percebo, assim, alguns pais, homens pais, já participando efetivamente da vida do seu filho. Tem. Já diminuiu muito. E a questão do Red Bull, eu acho extremamente violenta. Porque a violência, ela não é só a física. Às vezes a pior é toda essa artimanha que eles têm por trás. Mas é uma questão geracional. Porque os pais que hoje estão participando são pais millennials, né? Que trazem, que tem um pouco de politização de gênero. E também, de certa forma, participaram dessa tomada, né? Participaram de movimentos. E esses adolescentes, tipo a questão ali eu esqueci o movimento que teve até na Dilma, que fez com que a Dilma caísse. Foi desses milênios que estavam lá na rua militando, entende? Sim. Então, tem um recorte também geracional. E essa geração que tem entre 12, 14, até 25 anos, porque é um recorte também, eles estão, sim, vendo essas conquistas, essa tomada de direitos, de espaço, como uma perda, entende? Como se fosse uma perda para eles. Eles serem violentados. Porque a educação, eles são bem crianças, adolescentes, que estão em pleno estão ativos na questão da educação. O que está acontecendo? Não se discute isso. Se incentiva isso. Entende? Então eu acho que isso é o grande boom, porque a escola, ela quer discutir conteúdos, ela não quer discutir, com raras exceções, né? Que eu vejo que algumas escolas estão bem avançadas nessas discussões, né? Não é só discussão, mas na forma da participação do jovem na própria escola, ter voz de discutir as questões atuais. Mas não só tu passar, conversar. Mas tu não acha também que falta muita formação para os professores, principalmente nessa área de direitos humanos? Olha, Rose, eu acho que formação não falta. Falta a escolha dos formadores, a direção que é dada. Eu sempre digo, se a educação, porque as secretarias de educação, tanto estadual, municipal e federal, que é o Ministério da Educação, eu acho que falta um projeto bem definido do que se quer a nível de educação no mundo de hoje. Então, se muda a questão do ensino médio, se bota 20 e tantas disciplinas, é tudo muito... Eles se adequam ao sistema. Se adequam, e aí a gente vai entrar na política não partidária, que é o sistema capitalista. Não tem como não falar isso. Quanto mais rápido for, melhor. Então tu não te aprofunda em nada. E a Secretaria de Educação também. Eu não vejo um projeto na Secretaria de Educação do Estado. E não vejo um projeto de educação... amo de paixão secretário, mas também não há um projeto definido do que se quer chegar. Mas, Nora, mas daí isso aí me lembra, e eu comentei na minha palestra à noite com os alunos do EJA, me lembra, eu acho que era vereadora naquela época, que se discutiu o plano de educação para o município, onde se tinha o ensino de gênero, e foi um horror aquela discussão, que os vereadores tiraram o ensino de gênero. Porque teve um vereador, nunca vou esquecer, que disse que a escola estava ensinando ser homem e ser mulher. Né? Não é ensinando a ser homem e ser mulher. Não, ensinando a ser gay e lésbica. Então são coisas pela falta de informação, a falta de conhecimento, a falta de realmente um projeto
de educação que defina, porque se a gente for assim há tempos atrás na educação, existia um projeto, não que eu concorde, mas existia. A família falava a mesma linguagem da escola há tempos atrás. Eu peguei esse tempo, né? Afinal, eu sou aposentada já há mais de 15 anos. Peguei bem a fase, eu comecei a trabalhar com 17, hoje eu estou com 68 anos. Então, a minha vida inteira foi dentro de instituição escolar, inclusive de secretaria, né? Então, o que eu percebo? Que aquela época estava definido, era a mesma língua. Hoje não. A escola fala uma coisa, a família fala outra, a família não respalda muitas vezes o seu filho diante de fatos de violência, ela acaba passando a mão, isso também é um prejuízo. Então tem várias questões para ser discutida, para entender esses movimentos. Ele não sai do nada. Não, claro que Ele não. não sai do nada. Agora, bem que tu falaste, agora nós vamos para este movimento contra o feminismo. Não, ele não sai do nada. Né? Ele sai de algum lugar que são de muitas gerações, que culminou agora, né? E eles me lembram muito o que a gente viu naquele filme, naquela série de Aya. Aya, o Conto da Aya. O Conto de Aya. Isso aí. É bem sério. Que tu consegue, claro, ampliado, né? Mas é uma coisa muito maluca. Eu não sei se vocês já leram o livro, eu sugiro. O livro é assim, é assustador, assustador. E o mais preocupante que a gente está caminhando para quase isso. Quase isso. Isso é muito triste. E é verdade. É isso que me lembrou. Eu digo, gente, mas isso aqui, vou ter que rever esse filme de novo, porque é simplesmente impactante, né? E aí, qual o caminho seguir, né? Então, a questão do uso da tecnologia, né? Eu trabalho com adolescentes e hoje o tempo de tela é muito grande, assim. Pois é. Inclusive, já tive alunos que jogavam um tigrinho, né? Imagina, com 14 anos. E, então, assim, isso é um exemplo, né, de como eles, hoje em dia, o uso do celular, o uso da internet, a questão de monetizar, né, esse público, porque eles viraram alvo de pessoas que ganham dinheiro em cima desses discursos. Né? Então, existem cursos que vendem como que tu tem que ser um homem, né? Como que tu conquista uma mulher, a questão do físico, porque quem normalmente parte desse movimento Red Pill, é interessantíssima essa análise, assim, porque eles se preocupam com o que os outros homens pensam deles, e não as mulheres em si. Entende? A questão da mandíbula, a questão do bíceps, sabe? Tem todo um estereótipo físico também do que é ser homem, e quem aprova são outros homens. Eles não fazem isso pensando que quer conquistar uma namorada, ou entende? Assim, é cada vez mais fechado entre eles. E a mulher vira como se fosse um troféu, entende? E eles discutem entre si o que é certo, o que é errado, e a mulher, ela é um apêndice ali dessa vida. Tanto que hoje, fugiu o termo, assim, mas é que os homens, eles preferem estar na companhia de outros homens, né? Os meninos gostam de estar na companhia de meninos, e a mulher, ela é para ter um relacionamento, né? Ela serve, então, para ter filho, para estar junto ali, dentro daquele papel bem, bem antigo lá, né, que a gente via lá com a minha avó, que casou com 14 anos e teve 14 filhos. Sim, pois é, mas assim, o mundo evolui e eu acho que as tecnologias, elas estão para beneficiar a humanidade. Só que o uso que ela está sendo feita hoje, ela está para acabar com a humanidade. Porque assim, só concluir meu pensamento, que eu me lembro, e não é de agora, quando surgiu os games,
Teve um game que eu me lembro que o meu sobrinho tinha, 10 anos, e era coqueluche entre os colegas, que eles jogavam entre eles, se comunicavam para passagem. E minha sobrinha, nos damos por conta que quando chegava na metade desse jogo, ele começava a incentivar os meninos a praticar violência contra as mulheres. E quantos não tem assim? Olha, isso e aí? Como trabalhar com isso? Como enfrentar tudo isso que está cada vez pior, né, gente? Eu só queria uma contribuição. Vocês conversam falando sobre isso, que eu concordo. Me lembrei de um artigo que eu li, que tem um livro, que é Os Filhos dos Quartos. Né? Filho do quarto. Então aqui, antes a gente perdia os filhos, né, no rio, num acidente, né? Hoje tu escutava eles brincar no quintal, tu estava sempre atento. Hoje é o silêncio, dentro do quarto, com a porta fechada. E quantos ensinamentos é dado pelo TikTok? Sim. Principalmente, né? Eles contestam a partir do que o TikToker falou, assim. Tem mais validade científica, a questão do pseudocientífico. Né? São narrativas pseudocientíficas onde alguém disse e valida. É tipo o darwinismo social usado do século XX para validar o imperialismo. Assim. Então, são narrativas pseudocientíficas que eles passam a acreditar e usam aquilo como verdade, né? E acreditam tão profundamente que se tornam vítimas de um sistema e onde a mulher precisa ser aniquilada e nem escutada, assim. Tanto que eu já passei por situações onde eu trabalhava, né? No 8 de março a gente trabalha o Dia da Mulher e eu sempre trabalhei a partir da questão trazendo as violências. E fizeram ata contra mim na direção, porque eu estava trabalhando gênero e não podia trabalhar gênero, e daí eu tive que trazer a BNCC e mostrar, olha, gente, eu tenho que trabalhar isso, sabe? Não é porque eu sou feminista, porque eles trazem que eu sou feminista, né? E, então, é isso, assim, hoje, essas páginas, a rede social, tá trazendo e tá validando esse comportamento e aonde se dobra na violência, né? Aonde infelizmente tá tendo consequências gravíssimas na vida real, tanto psicológica quanto física para mulheres e para adolescentes, assim. Tem um documentário muito bom que é sobre os incel, um incel, né, que ele se mata no final, que ele matou uma menina, né? Ele incel é o que vem antes do Red Pill, né? E ele é um movimento anterior ao Red Pill, e na cabeça dele, ele era melhor do que os outros meninos, e mesmo assim ele não conseguia ter uma namorada. E daí ele virou obcecado por essa garota, e ela disse, não quero nada contigo, né? E daí chegou um ponto, resumindo a história, ele vai assassinar ela, porque ele foi rejeitado. E no final ele tira a própria vida, tá? Então, assim, esse caso ele já é antigo dos Estados Unidos, e hoje a gente tá vendo, assim, essa perseguição às meninas, daí eles começam a difamar as meninas, né? Eu já tive alunas onde eles compartilhavam fotos, eles trocavam nudes, né, entre namorados e tal, e depois ele soltou, divulgou, mandou para colegas e tal, e elas abandonaram a escola, porque não conseguiram lidar com aquela situação da exposição, de ter o corpo nu, né, a gente ainda estava tendo um relacionamento, isso era o 8º ano. Então, assim, meninas hoje abandonam, imagina a gente abandonar a escola, porque o teu namorado compartilhou fotos tua nua e a vergonha que ela sentiu foi tanto que ela não conseguiu lidar com aquela situação. Então, assim, quando a gente fala em violência dentro da escola e associada ao celular, à internet, ao mundo digital, realmente eles precisam de uma educação digital, assim, com muita urgência,
E essa educação, ela precisa ser como fio condutor das formações para professores, na minha opinião, hoje em dia. Para poder discutir isso, porque são as consequências da violência, né? E aí é que tá. Só que hoje, dentro da escola, a gente lida com a violência. Não dá nem tempo de fazer formação isso está vindo. Não. Hoje a gente já tem que pensar em medidas de como lidar com esse agressor. Porque não é agressor, né? É menor infrator que fala. Porque hoje, dentro da comunidade de Arroio do Sal, nós temos aluno que foi para a fase. Porque... Não só hoje. Não, mas eu tô falando... Só na minha época. Foram juntos. Não, eu acho que eu fiz alguma coisa aqui que não fala. Em função... Daí depende da narrativa, né? Qual era a narrativa que levou, na tua época, e qual é a narrativa que levou a esse aluno ir para a fase, né? É a questão questão de física. Desculpe, gente. De levar de pensar que pode tirar a vida de outra pessoa. Entende? Sim. Matar, é literalmente matar. O que aconteceu com esses jovens. E não ver. Tipo foi uma assim, coisa bárbara. É um jogo, é um desafio que faz com que tirar a vida de outra pessoa se tornou banal. Entende? Assim. E infelizmente hoje, nossa, falando do calendário da escola, segunda nós temos parada exatamente para discutir o regimento, porque se tinha medidas onde não contemplava essa realidade, né? Porque hoje está chegando de forma muito grave, assim, literalmente... como eu já falei, é tirar a vida de outro ser humano. Só que... E ainda se colocar no papel de vítima. Sim, mas vocês pegam ali, por exemplo, agora no início do ano letivo, na DIT, um menino estava indo armado para a escola para matar um colega. Dentro do ônibus escolar. Na Araci, teve a situação do menino com a suástica, que invadiu a escola, fardado. Então, assim, isso tudo... Não foi a mãe, não foi o pai, não foi a família, foi um discurso a partir dentro de um jogo, dentro da internet, dentro do quarto. Dentro do quarto, né? Dentro de gente que ganha dinheiro falando essas... Eu sei que está tramitando no Congresso Nacional, não sei se já saiu, uma lei, né, de criminalização para esse... para os crimes cibernéticos. Da misoginia. Não foi ainda. Ainda não foi, né? Foi para o Senado. Mas ele ia ser discutido e o Senado adiou a discussão. E agora no final de março. E eu acredito que vai passar. O problema é esse, eu acho que sim, tem que ser avançar, mas a formação ela tem que ser contínua, ela tem que ser discutida. Leis nós temos. Leis temos muitas, tem o ECA, tem várias leis inclusive no ECA também tem uma forma de criminalizar essas crianças, né? Mas claro que a gente está numa outra época, tem que avançar, as leis elas têm que ser reestudada por conta E a outra questão que está trazendo agora, eu vi uma juíza falando que hoje a violência não tem classe. Não tem, nunca teve. Nunca teve. Não, assim, o que ela quis dizer é que assim, se coloca, né, a violência como falta de estrutura familiar, né? Falta infância, falta comida em casa. E isso tudo fez com que essa criança, esse adolescente se tornasse o menor infrator. Mas hoje, o que está chegando dentro das delegacias é um novo perfil. É um novo perfil de menor infrator, de adolescente. Na verdade, sempre teve. O que não acontecia era a denúncia. Olha, há anos atrás, quem é que queimou índio? Quem é que queimou mendigo? Foi o que passava fome? Não. Foi o que não tinha estrutura em casa? Então sempre foi isso. O problema que eu vejo hoje, que com as redes sociais,
a notícia é mais rápida. É mais rápida. A denúncia é mais rápida. Exatamente. E a gente fica, às vezes, sem saber o que fazer. Uhum. Né? E eu penso que a escola ela tem que entrar nessa era, né? Para aprofundar essas discussões, para coletivamente achar soluções, né? De uma forma humanizadora, mas também de poder fazer valer as leis para esse menino infrator, Uhum. né, ou a menina infratora, mas geralmente, né, acontece na questão de gênero que a gente está tratando, fazer valer. Né? Eu acho que está tudo muito superficial. Eu vejo isso muito superficial. E eu acho que nós precisamos, sim, discutir mais isso. E eu quero aproveitar aqui para te parabenizar, por sempre trazendo temas atuais. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto irmã de adolescente, de criança, deve estar refletindo sobre isso. E nós precisamos nos unir, né? Cada vez mais a escola precisa abrir mais para as famílias, não só para chamar, para dizer que o filho não está correspondendo de acordo com a legislação, com o regimento, está sendo violento, mas trazer a família mais para a escola, para participar dessas discussões, porque a gente acha que nós vivemos num mundo de muita informação, mas muitas informações estanque, rápida, sem aprofundamento, e as pessoas às vezes não se dão conta. Selecionadas, né? Depende do teu... Depende do que tu bota ali. Do teu perfil, ele vai cada vez mais afunilando. Exatamente. Então eu penso, Rose, porque a gente, né, a gente tem que pensar, bom, o que fazer? Né? O que fazer com tudo isso? E eu gostaria de quem está nos ouvindo pensasse junto com a gente, porque na verdade nenhum de nós sabemos o que fazer na realidade. A gente tateia, a gente conversa, a gente, né, lá eu vejo na Casa Brincante, que é um espaço que é diferente, que não é tão diferente, mas que é diferente da maioria dos lugares, né? Onde a gente vê a questão humana importante, do partilhar. Agora a gente fez uma campanha de doação de brinquedos, não é para botar brinquedo na Casa Brincante, que a gente tem como pôr, mas que aquele brinquedo que eu gosto, ele é meu. No momento que eu levar para a Casa Brincante, para a rodinha, ele já não é mais meu, ele é nosso. Para a criança poder partilhar, porque a gente vive num sistema neoliberal, que é o indivíduo é o mais importante, único ser, não o outro, né? Como a gente sabe, os teóricos da educação, que as aprendizagens elas se dão a partir do outro, né? Mas quando não tem o outro, só tem isso aqui que é o celular, como fazer? Entende? Então, uma ação muito singela, né? De doar brinquedo que os pais entenderam, mas os pais e as mães entenderam, claro que pode, o que elas querem que mandem brinquedo? Não, exatamente isso, vai na rodinha, partilha e diz, bom, agora, a partir de agora ele não é mais teu, ele é nosso. Pois é, quando a gente tem uma educação que pensa dessa forma, acredito que é uma dos caminhos que se tem para mudar essa realidade, para se mudar essa questão cultural, porque é uma questão cultural. E principalmente no momento em onde nós estamos no terceiro mês do ano, com 23 homicídios no Rio Grande do Sul. 24, já tem mais uma, né? 24. E ainda tem uma que eles dizem que foi feminicídio, mas não pode provarem ainda. Então, seria 25. E isso é extremamente preocupante, porque aí vem as teorias, porque o nosso Estado é um Estado machista, que o homem foi... Não é o Estado que é machista, não é... Se a gente for pegar o Nordeste é a mesma coisa, o Norte é a mesma coisa, é cultural, e o cultural, de forma geral, é o patriarcado dentro de uma concepção imperialista, onde o domínio é do macho. É o machosfera aí, mas não né? vamos longe. Não querendo perder o espaço. Exato. Não querendo perder o lugar. E isso o que está incomodando? Está incomodando porque as mulheres
conquistaram muito nos últimos anos e são conquistas rápidas se nós formos observar um pouco a história do país. E não foi só conquistas, só não lembro que são conquistas importantes, de Importantíssimo. legislação. É uma questão de tomada de postura. E falta muito ainda. Para a minha vida, que está na hora desses homens e meninos aceitarem que a gente não vai, né, voltar para esse lugar. Exato. Né? Então, Eu penso, Gurias, que é urgente também um trabalho com os homens. Sim. E isso está previsto na Lei Maria da Penha. Sim, não tiveram um trabalho com os homens, né, bem excessivo. Não é fácil, porque a gente tentou aqui e os homens não aparecem, é muito difícil. Mas eu vejo hoje uma luz, né? Eu já vejo homens militando a favor do feminismo. A gente já tem a campanha do Laço Branco. É modesto, mas tem. Então eu penso que também tem que se discutir com os meninos. E a escola é o melhor lugar. Tem que ter uma disciplina disso. De discutir maciçamente com as meninas e os meninos. Porque, na verdade, quem está nos ouvindo, ninguém quer ser mais do que os homens. Nós, mulheres, não queremos ser mais. Jamais. Não, a gente não quer chegar ao contrário. Daqui a pouco os homens são a minoria, aliás, a maioria sendo oprimidos. Não, a gente não quer se tornar o opressor. Na verdade, essa mentalidade é o medo que eles têm. Então, é uma questão de consciência do lugar que ocupa muito forte. Né? Então, eu penso que muito medo da mulher ocupando espaço. Teve uma fala da juíza, a única juíza que ela tem. A Maria do Carmo? Que ela disse que ela não quer metade mulher, metade homens. Ela quer todas as mulheres. E ela falou assim, por que isso incomoda tanto? Se são todos homens há mais de 100 anos. Entende? Então, assim, não é uma igualdade dividida. E daí mostra esse lugar que não quer ser, que eles não querem largar. Né? Claro que não, né? Isso que apavora, que gera esse descontentamento, essa raiva. Porque é um tema sensível e é uma coisa que às vezes eu demorei um tempo, né, como professora, para lidar com a raiva dos meninos. Porque quando a gente começa a trabalhar gênero em sala de aula, a primeira coisa que eles sentem é tomar para si. Como se eu estivesse falando diretamente para eles, assim. E eu já começo falando, não, gente, é uma estrutura, é uma sociedade, é um conjunto de leis, é uma questão histórica. Então, assim, tentem ver além de vocês. O mundo não gira em torno de vocês. Né? Para mim, é o mesmo discurso que se tem que mulher não se une e fala das mulheres. Que isso foi criado. Foi criado, claro. Separar. Sim. E da mesma forma a questão do trabalhar com os homens, né? Está sendo criado que senão eles vão ficar menos, né? Menos. Então eu penso que uma das, como eu já daqui a pouco eu tenho que ir embora, eu gostaria de trazer isso, né? Que é extremamente importante, principalmente os nossos governantes, o prefeito da cidade, os vereadores, homens, pudesse estar chamando esses homens para discussão, para realmente refletirem sobre o porquê que as mulheres estão nesse movimento, para conhecer o movimento das mulheres e compreenderem tudo isso. Porque é uma cultura tão enraizada que eu vou encerrar com... Eu trabalhei numa escola católica e nós éramos instigadas a refletir sobre a questão da vida de Jesus Cristo, da vida dos apóstolos, e nos trouxeram, e eu quero encerrar com isso, porque a gente lendo, aprofundando, Madalena, ela tinha o mesmo poder de Jesus. Ela era um dos apóstolos de Jesus. Sim. Considerada um apóstolo. E ela foi considerada hoje, mas desde aquela época ela foi tirada por ser mulher. Sim. Né? Então é isso que eu penso. É muito forte a cultura e nós temos que também, nós mulheres, olhar para os homens que são nossos parceiros. Eles têm que ser nossos parceiros.
Porque a gente tem que, não é, tem que me ajudar, né? Tanto na parte de casamento, de trabalho. Não, a gente tem que se olhar como parceiros, de construir um mundo mais justo, mais humano, mais solidário, conjuntamente. Gandhi já traz isso, né? Então eu acho que isso a gente tem uma caminhada bem grande, e eu gostaria de deixar, né, essa mensagem, porque ninguém quer ser mais ou ser menos, nós só queremos cada um ocupando o seu espaço e ao mesmo tempo o nosso espaço como seres humanos. E se a gente não fizer isso, a gente está fadado. Olha as guerras que está, né, acontecendo, e tudo está envolvendo na questão política, na questão de direitos humanos, que essa palavra que virou palavrão para algumas pessoas, né? Que os direitos humanos é algo que tem a ver com ética, com respeito. Com respeito. Então eu acabo com a palavra respeito. Se todos forem respeitados, o mundo seria diferente. Com certeza. Com certeza. Então tá, Nora. Obrigada, Rose. Adorei o convite. Pode me convidar que eu volto aqui para falar de educação, que eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso. Tá bom? Eu quero daí, então, vamos encerrar aqui esse primeiro bloco. Eu vou botar, enquanto nos despedimos aqui da Nora, uma música do Elton Duarte, né, que a Dani canta, que é a Game Over, né, que é uma música que, se a gente só escutar ela sem refletir o que essa música diz, acha que é uma música de amor, mas na realidade é uma música de um relacionamento abusivo, né? Então, vou deixar aí Game Over para vocês. Uma boa escolha. E já voltamos. Mas você sabe que eu já escutei ela participando do Fundinho, que ela tem vontade de fazer uma escuta, né? Mas, assim, antes precisa ser feito um trabalho com as mulheres, né? Quando se nega. As mulheres que passam por... Viviane, quando se nega... uma política para as mulheres forte, para depois tentar conversar com os homens. Agora, quando se nega a história que já teve em Arroio do Sal, eu não acredito. Não, mas está sendo negado toda a nossa história. Tá ali toda a nossa história. Então não existe um movimento para vamos discutir com homens. Mas eu já desconstruí aqui dentro de mim, né? Essa questão machista. Não, mas o que eu quero dizer é que parece que é mais é tipo uma peculiar. Sabe? Como se fosse uma... Quem chama atenção, quem chama isso é a Patrícia, né? A Patrícia, aquela que diz que não tem que separar o homem. Sabe, assim, como se fosse peculiar, fazer um grande trabalho, trazer... Mas, gente, primeiro, qual é o trabalho que está fazendo com as mulheres que são vítimas? Qual é a tua prioridade? Agora vai virar os homens que... Tem que ser paralelo, não é uma coisa ou outra. Entende? Mas, enfim. Coração. Tchau, Rose. Obrigada. Vamos encontrar vários. Não, eu vou. Claro que eu vou. Eu vou fazer uma dinâmica e vou te chamar para me ajudar. Por favor, imagina se não. Ainda vai ser de graça, né, Rose? Vou começar um gadinho de graça. Tem que olhar pra cá. Quem é que vai falar? Não, só vai ser só. Tchau, obrigada, Rose. Pergunta aqui nesse do meio, que fica melhor pra mim. É complexo, porque como eu tô em sala de aula, é diferente. Claro que é. São realidades. Uma coisa é tu trabalhar com criança, com menorzinho, outra coisa é trabalhar com adolescente. Tá louco. Eu sei que eu trabalhei muitos anos só com adolescente. Isso. E numa vilona lá na Restinga. Tem várias pedagogas que não querem trabalhar com adolescente exatamente porque eles se impõem. E não sabem falar a linguagem deles, né? Tipo assim, tu falou uma coisa que eles não gostam, eles vão te rebater imediatamente. Na hora, né? Não guardam pra depois. Então
sei se você já quer encerrar ou quer. Não, a gente faz mais uma rodadinha só e. Tá? E a gente pode encerrar. É complexo. Mas em relação a Mas a gente tem que falar, eu não desisto, cara. Eu não desisto. Não, também não. Não desisto de forma nenhuma. Não desisto. Por isso que quando eu falei ali, o óbvio precisa ser dito, porque quando eu trabalhei ali o 8 de março, daí cada turma tem um perfil diferente de abordagem quando a gente fala sobre mulheres, né? Então o sexto ano foi de um jeito, no sétimo de outro, no oitavo. E elas se identificam e elas falam, né, de vivências de namorados e isso que realmente parece óbvio que tá na internet, que todo mundo sabe, mas não. Não sabem. Não sabe. Claro que não sabem. Ou quem procurar, ou onde procurar ajuda, Aham. ou os impactos que isso pode trazer pra vida, né? É. Às vezes, é o meu namoradinho, mas, gente, prestem muita atenção porque vocês estão se relacionando. Porque pode te deixar traumas pro resto da vida, assim, Claro. Eu encontrei agora lá no. Aqui na nossa casa, aquele dia da José de Quadros, ali que eu fui palestrar, uma menina que estudava na Leonel Brizola, quando nós fizemos aqui o túnel da violência. E essa menina, ela fez um relato, que depois que eles passavam dentro do túnel, aí a gente reunia todos eles e fazia um bate-papo para eles mostrarem as impressões, né? E essa menina fez um relato que ela se mutilava. Se automutilava, ela fez um relato. E tinha a ver com a traição do pai dela com a mãe. Ela não sabia como lidar com aquela situação. É, e ela era apaixonada pelo pai e de repente ela se depara com isso. Sim. Né? E ela disse que ela não acreditava mais nos psicólogos, que ela tinha ido em todos os psicólogos que tinham roído sal, tinha passado por todos. Sim. E não estava conseguindo sair disso. Cara, eu fiquei super feliz de ver ela, porque eu achei que ela não ia seguir estudando. E ela está no 2º grau já ali na José de Quadros. Conseguiu trabalhar essa dor, né? Internet fibra ótica. Isso é. Isso é importante a gente falar também. A quem acha que essa coisa da automutilação terminou? Não, continua. E aí são os reflexos de tudo, de toda essa violência, né? Que é uma violência às vezes velada. E o adolescente, para mim, eu vejo o adolescente como sendo uma geração invisível. Sim. Dentro da própria escola. Sim, eles são invisíveis em tudo, até em projetos sociais, tudo. Exatamente. Na escola existem vários projetos para as crianças. Sim. Para os adolescentes. Não. É uma briga, né? A gente conseguir fazer paradas, trazer alguém para discutir, porque exatamente porque eles se posicionam. Claro. Eles falam, né? Eles trazem o que acontece em casa. E daí, o que a gente faz com isso? Né? Chama o conselho tutelar, fala, né? Encaminha para a escola. X de arroz do sal está te esperando no X do Barossi. Vem experimentar o nosso X, feito com E é o alvo desse movimento Red Pill, assim, né? Sim. São jovens entre 14 e 25 anos. Horário de atendimento, segunda a quinta-feira, das 18 até meia-noite. Sexta e sábado, das 18 até 1 da manhã. X do Barossi, Avenida Paulista 139, no centro de... Mas a própria palavra misoginia é uma coisa que agora que está sendo usada. Ela não era uma palavra utilizada, não se usava, não se falava em misoginia. Eu acho isso uma conquista, tá? Claro, eu também acho. Porque Equidade também é uma palavra que muito pouco se usa. Quando eu fiz meu mestrado em 2018, eu comecei em 2016, eu terminei em 2018. Eu fiz na maior universidade que é referência aqui no Brasil, que é a Federal de Santa Catarina. Eu escolhi fazer lá. Lá eles têm. Exatamente, porque estudos de gênero, eles são muito Sim, fortes. são ótimos.
É, muito forte. E o meu trabalho é sobre mulheres. Né? E a minha orientadora nem foi uma de gênero porque ela não concordava eu abordar só mulheres. E eu já usava essa palavra misoginia, esse ódio, porque eu vejo esse ódio desde o período colonial até hoje, claro. dentro dessas instituições. Então, eu acho que nomear é importante. É importante, eu também acho. Mostrar que esse ódio... Você se conecta com a gente e nós damos o play na melhor programação, Rádio Tupanci. Bom, voltando do nosso intervalinho aqui, agora só com a presença da professora Viviane, mas é um tema que a gente vai trazer muito essa questão educação e gênero, né, que é tão necessária, principalmente quando a gente estava falando aqui, inclusive... Eu não sei como é que eles chamam agora, porque a gente muda tanto as falas, né? Os termos, né? E a gente fica falando sobre a questão da misoginia, né? Que hoje é uma palavra que volta à tona, ela sempre existiu, mas nunca foi trabalhada tanto quanto agora, sim, que é a questão, né, do discurso do ódio, né? O tratar... a propagação do ódio contra as mulheres. Na realidade, é isso que se trata, né? E é isso que se trata, não só o movimento Red Pill hoje, mas vários e vários movimentos que já surgiram, vêm um atrás do outro aí, eles não param de surgir. Lembramos, inclusive, da questão da época daquele boom que se teve nas meninas de automutilação, que tudo tem a ver com a questão da violência interna, familiar, é ali que surge tudo, né? E como é que tu, nesse período teu de educação, de mestrado, só voltado para a questão da mulher, e também dentro da questão da educação, como é que hoje tu consegue trabalhar nisso tudo, hein? Esses movimentos reacionários, eles vão mudar, né, a roupagem, mas eles vão acontecer em diferentes momentos, né, da história, assim, esses momentos reacionários onde não tem aceitação dessa tomada de direito por parte das mulheres. Nós falamos sobre a misoginia hoje, ela vai equiparar, né, o ódio às mulheres ao racismo. E isso é muito importante, porque reconhece socialmente que no Brasil essa construção histórica do lugar da mulher que gerou todo esse ódio, ele tem uma consequência, ele precisa ser nomeado, e é um movimento, e é a misoginia. Então, sim. A misoginia, ela vai ser equiparada ao racismo, e as penas, elas, né, vai variar, vai ser de 1 a 2 anos ou até 4 anos. Ainda é branda? Mas ela já vai gerar reconhecimento, né, social e cultural de que isso existe, né? E quando a gente reconhece culturalmente que um problema existe, tem como trazer solução e pensar nisso, né? E, então, essa discussão sobre a misoginia, esse ódio às mulheres, como eu estava comentando no intervalo contigo, né? Durante meu mestrado foi só sobre o título da minha dissertação é Ensinar Mulheres na História. Então, tem um conjunto de biografias de mulheres e mostra como que as instituições afetam a vida. Né? Como que as instituições, a instituição católica, o Estado, ele, entre outros, afeta a nossa vida diariamente, e como a gente, diante de tudo isso, ainda recria a nossa forma de vida e ainda luta, e a gente ainda consegue ser feliz no meio de tudo isso. No meio de tudo isso, essa loucura. As depressões, Então,
quando eu lembro, assim, que quando eu li todas aquelas biografias do período colonial ali, onde mulheres eram vendidas, né? Onde mulheres eram estupradas, onde mulheres não tinham direitos, mas então, assim, eu fiquei num luto muito profundo, né? Porque me deparar com aquelas violências Sim. E perceber que a nossa história, ela é realmente marcada, por isso eu digo história das mulheres. Das mulheres. Das mulheres, eu tô falando de mulheres indígenas, mulheres do campo, mulheres... Imagina assim, hoje a gente está falando aqui em Arroio de Sal, que é considerada uma zona urbana, né? A gente tem aqui uma rede, nós temos políticas públicas. Você imagina uma mulher que mora no campo, né? Que às vezes nem chega a relatar o que está acontecendo e continua vivendo aquele ciclo de violência, porque não tem para onde ir, sabe? A minha família, ela é do interior, e é uma característica minha essa de dar exemplos, né? E eu morei por um tempo, né, em Itati, assim, e realmente, para ir no mercado, tem que pegar um carro e andar 1 hora. Então, tu imagina, e as mulheres não sabem dirigir, sabe? Tem toda uma construção, elas estão presas aí naquele espaço. A gente fala, né, nessas políticas. Qual é a política pública voltada para a mulher do campo hoje? Né? Aqui em Arroio de Sal a gente se pensa, né? Fomos obrigados enquanto município, a pensar nessas políticas públicas. Sim. Exatamente por pressão, mas elas existem, né? De certa forma, elas existem. E eu fico pensando em locais onde isso ainda não tem. Sabe? E essas mulheres, elas permanecem nesse ciclo de violência, os filhos continuam repassando essa mentalidade. E então pensar em políticas públicas para as mulheres é pensar numa diversidade muito grande. Pensar e considerar esse mapeamento que a Arroio de Sal já deveria ter feito, com quem que acontece essa violência. Pois isso é uma coisa que nós não temos em Arroio de Sal, porque ninguém registra. Tirando as poucas que vão na delegacia, Sim. O resto, tu vai na saúde e não tem registro. Sim. E aí a gente não tem números, né? O dado do ano passado foi 500 mil denúncias no Brasil. Sim. De violência contra a mulher. Então, assim, é um dado aterrorizante. Imagina 500 mil mulheres saíram... Mas isso que estão ali denunciando, fora o que não estão denunciando. Saíram dos seus lares para ir procurar ajuda. Né? E mesmo assim, muitas não fazem, né? O boletim de ocorrência e acabam sendo encaminhadas de novo para esse lar, abusivo. Então é preocupante. É muito preocupante. A gente deveria ter políticas públicas mais bem estruturadas, aonde realmente traçasse esse perfil. A Arroio de Sal deveria sim ter a casa da mulher. Deveria ter a casa da mulher. Acho que cada município deveria ter uma casa da mulher, né? Deveria ter uma casa da mulher. E a partir disso, elaborar parcerias com a educação. Porque, como professora, eu acredito que sim, a educação é um local onde a gente tem que levar essas discussões. Eu levo, né? Porque isso pertence a mim. Claro. E tem outra questão, né? Esses dias eu vi uma publicação que mostrava assim, normalmente as feministas são mulheres que passaram por situações de violência. Grande maioria. E então a gente luta para que isso não aconteça com outras mulheres. Com outras mulheres, exatamente. Mas uma das coisas, Viviane, que eu que eu sempre coloco e é a questão, primeiro que eu vejo assim, que temos que ter programas, projetos voltados para a adolescência. Sim. Porque hoje não temos projeto, não temos programa, não temos nada para a adolescência. Eu digo que é uma faixa etária invisível dentro da população. Sim. Porque ninguém quer saber de adolescente.
Até professores se negam muitas vezes a dar aula para adolescentes. Sim, com certeza. Né? Mas não é exatamente essa faixa etária que tem que ser trabalhada, essa questão do rompimento com essa cultura machista, cultura misógina, a cultura do ódio. Sim. Hoje, como professora, né, atuante, eu percebo, assim, dentro da escola existem projetos para educação infantil, para o Fundamental 1, e os adolescentes, eles são vistos como problema, né? Porque eles se impõem, eles falam, eles se organizam, e então, realmente, assim, a escola, a gente tem que começar a ver esse jovem ainda como um espaço, né? Abrir mais espaços de diálogo e informação, principalmente informação. Né? Porque outra coisa que eu tenho observado aqui em Arroio do Sal, quem está capitalizando, quem está pegando esses jovens são as igrejas. Sim. E muitos, só que com o discurso aquele que a gente sabe muito bem, né? Que é o discurso quase do Red Pill. Sim, porque as instituições, existem vários trabalhos que analisam, né, os discursos bíblicos, onde eles reforçam qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem, e dentro das igrejas, realmente, assim, vira uma comunidade onde se pensa movimentos para essa faixa etária, né? E na educação, como a gente às vezes acaba ficando preso nessa questão mais conteudista, porque nós temos que trabalhar em determinados conteúdos, acaba que a gente não consegue mais se conectar com esse adolescente. E, claro, tem várias problemáticas dentro da educação hoje. O professor está sobrecarregado, o professor, né, passa por diversas violências. Hoje, eu já escutei de vários professores, o que eu menos faço é dar aula, porque a todo momento eu tenho que ficar apaziguando briga. É sério, isso é triste, mas é uma realidade, tá? De que a gente tem que ficar mediando conflito o tempo inteiro, porque eles não sabem conviver com 20 pessoas entre eles, né? Então, essa questão de resolver na base da violência realmente faz parte dessa cultura do ódio e se estende às mulheres de uma forma muito, muito, muito violenta, onde, infelizmente, está tendo consequências gravíssimas. Pois então, Viviane, e aí? Como resolver tudo isso ou não? Para que caminho nós vamos tomar ou não? Porque, assim, uma das coisas que sempre diz, você só fala, denunciam, mas dá soluções nenhuma, né? Quando eu conheci o meu marido, né, meu marido, ele me perguntou assim, tu acha que é possível criar um menino que ele não vai se tornar machista? E eu disse que não. E hoje nós estamos educando o menino, né? Pois então. E eu disse que não, porque nós vivemos numa cultura que está enraizada, né? E esse movimento Red Pill, o movimento Incel, essa questão das próprias igrejas ocupando esses espaços, é uma disputa de poder, né? Sim. É para dizer qual é o lugar da mulher na sociedade. Então, por isso que eu disse assim, e ele ficou triste assim comigo na época, né? Porque, eu como estudiosa de gênero da mulher, dizer que não é possível criar sem um homem hoje sem ser machista. Não, porque a gente vive uma estrutura machista. Né? As leis por muito tempo favoreceram os homens e ainda favorecem. A gente vê um sistema judiciário brasileiro que julga agressores e inocenta esses agressores. Então, assim, são muitas camadas para dar conta. E por isso que as mulheres, nós ainda precisamos, a gente precisa sim lutar por legislações, nós precisamos nos organizar, a gente precisa fazer parte de coletivos,
pode ser dentro da igreja, pode ser dentro da própria comunidade, porque quem faz as comunidades são as mulheres, que é um trabalho invisível, né? Que é esse trabalho do cuidado que se fala, né? Esse trabalho do cuidado hoje, ele não é pago. Né? A gente faz muito trabalho voluntário. Não, a maioria dos nossos trabalhos nessa área são voluntários. A gente faz muito trabalho voluntário. Né? Nós não somos pagas para fazer, para nos reunirmos na comunidade e fazer o bingo para ajudar a família tal que eu preciso de ajuda. Nós não somos a questão da casa. As mulheres, elas, infelizmente, nós somos educadas para pensarmos que aquele ali é o papel da mulher, né? Tanto que um dos xingamentos desses Red Pill é mandar as meninas lavarem a louça. Vai lavar a louça, tu é o teu lugar. Então, qual é o lugar? É no privado, né? E assim, a economia do cuidado, porque é uma economia do cuidado, que é o que a gente fala dentro das análises, que as mulheres não recebem dinheiro por isso. O movimento é muito grande, assim. E quem cuida dos pais idosos são as mulheres, né? Quem leva nas consultas são as mulheres. Quem pensa, quem faz a gestão ali, quem sabe o que está faltando em casa, né? E vai colocando esses homens numa área de conforto, aonde permanece essa ideia de que o público é do masculino e o privado é feminino. Então esse movimento Red Pill, ele é exatamente a afirmação desse lugar da mulher, que é para ela permanecer no privado. E ela não reconhecer, olha só, eu hoje faço mais tarefas domésticas que tu, e aí? Sabe? Hoje, tu acha justo eu ficar pensando em tudo que acontece dentro da casa e ser responsável por tudo que está acontecendo? Então, assim, colocar as mulheres nesse local de questionar, né? Ocupar espaço, ter políticas públicas de cotas para mulheres dentro da política, né? Porque elas são usadas como massa de manobra. Não importa, tá? É uma política pública importantíssima. Claro que é. Onde a mulher ela tem que ocupar esse espaço político. E infelizmente a gente tem aqui em Ursal, né, duas vereadoras. E o que a gente já vê que essa política pública ela ainda falta muito para ser alcançada. Então, assim, hoje, por isso que a gente reitera tantas vezes assim, a importância dessas políticas públicas, onde o Estado, o governo precisa aplicar essas leis, e são conquistas. Alguém lutou para que isso acontecesse, né? E como lutaram, né? Exatamente. Então, assim, o direito ao voto foi instituído por Vargas. Houve luta. Mas que as sufragistas são o quê? Né? Que lutaram pra caramba. Exatamente. Então, assim, essa tomada de poder público, né, por parte da mulher, tu aqui como radialista, né, eu não sei ao certo assim, quantos radialistas tem aqui no Tupanci, mas só a única mulher. Tu é a única mulher locutora. Agora tem a Dani que divide a bancada com o Elton de tarde, hoje, né, no sábado. Exatamente, mas é perceber esses espaços aonde, como que eles estão sendo ocupados pelas mulheres, né? E como essa violência, a gente sofre por ocupar esse lugar. Então, eu não sei as situações que tu já deve ter passado aqui dentro, né? Por carregar esse corpo feminino. E eu sei as dificuldades que eu, como professora, carrego por ter um corpo feminino. Então, sim. Assim,
Tanto que existe... Olha, eu falando um monte de coisa. Mas é isso mesmo. Existem estudos que mostram que a precarização da educação vai acontecer depois que as mulheres começam a assumir o papel como professora. Né? Porque, então, na outra vez a advogada também comentou isso, né? Esqueci o nome dela. A Gabriela também comentou, e nós vemos isso também na medicina. Sim. Hoje muitas mulheres estão se formando médicas e está tendo um sucateamento também. Então, pensar nesse espaço público para a mulher é necessário, é importante para as mulheres terem acesso a essa informação por meio do rádio, por meio da internet, por meio de notícias. A gente tá levando não é novo, né? Mas a gente está fazendo alguém escutar algo que às vezes não tenha parado para pensar, assim, que era uma coisa que eu via com meus pais, que desde pequenininha, assim, eu defendia as minorias, né? Que não são minorias no Brasil. As minorias que não são minorias, né? Isso, assim, e eles ficavam assim, e eles ficavam se questionando, tá, mas o meu pai fazia isso, o meu avô fazia isso, e essa questão do racismo, do lugar da mulher, né? Sim. E então, a gente precisa, como seres humanos, ver que nós não somos uma bolha, né, que nós fazemos parte de um todo e que esse todo tem uma história, e nós precisamos ainda nos posicionar enquanto mulheres, né? Se a gente... Século XXI, né? E ainda o discurso ainda continua. Exatamente, reconhecer essas violências, se posicionar diante delas, entender quais são os recursos que o Estado usa, né? Quais são as redes de apoio que existem para as mulheres. Então, a gente precisa, assim, entender qual é o nosso lugar no mundo. Para se empoderar e dizer, olha, não, aqui não. E é uma coisa que eu vejo nas minhas alunas adolescentes. E é muito interessante isso. Porque ao mesmo tempo que está tendo esse movimento Red Pill, onde os meninos não aceitam esse lugar, né, que eles querem ser o macho alfa, as meninas, elas estão empoderadas. Né? Elas não estão aceitando, sabe? Tipo assim, eu não vou entrar num relacionamento só porque eu quero ter um namorado. Se eu quiser ficar sozinha, eu vou ficar sozinha. É verdade. Sabe? Hoje, então, nós estamos tendo, sim, vários acertos nessa, como eu disse antes, né, a minha dissertação é ensinar mulheres na história. E tem essa dicotomia onde pensar, ensinar e questionar o contexto que a gente faz parte. E a partir disso criar uma vida onde nós podemos ter liberdade de expressão. E ser feliz, né? Principalmente. Exatamente, viver a nossa essência e ser o que a gente quer. Mesmo diante de uma sociedade doente. Perfeito. Então tá, né? Eu acho que já são 11 horas e 30 minutos. Acho que a gente conseguiu passar um pouquinho aí do nosso pensamento, na realidade, e também da necessidade de uma mudança cultural, de uma mudança de pensamento em relação ao papel da mulher nessa sociedade. E ao papel dos homens também, né? Ao papel dos meninos, né? Na hora dos meninos aceitarem que o mundo mudou e que eles também precisam questionar qual é o papel deles diante dessa nova sociedade. Porque se a gente parar para pensar, a violência, ela também não traz essa felicidade, né? É uma relação de poder que é subjetiva e não vai trazer esse contentamento. Então, tá na hora de a gente começar a colocar, então, aí o contraponto de que temos que pensar, as meninas principalmente, né? Tem que pensar que tipo de relacionamento elas querem. Como é que viver de forma dentro de um relacionamento onde tenha respeito, onde tu tenha a tua liberdade e que isso possa conviver de forma pacífica. Isso. E né? estar viva, principalmente hoje em dia, né? Então, tá bom. Então, obrigado, Viviane. Eu acho que nós fomos
fazer mais programas aqui, acho que cada vez mais é necessário a gente trazer falas sobre essa, porque o objetivo desse programa Sala de Bate-Papo, é exatamente falar com mulheres, às vezes com homens também, né? Mas principalmente com mulheres, para tratar sobre nossos direitos. E também, ó, semana passada a gente falou sobre meio ambiente, né? E foi muito interessante, né? Então, tá aí, obrigado. E eu vamos lá, Eu Sou Mulher de la Terra, né? Para terminarmos. E esperamos contar contigo outras vezes. Obrigada pelo convite, Rose. E é isso, gente. Então tá bom. Vamos ser felizes. Vamos lá, vamos ser felizes, é isso mesmo.